Gente, eu queria poder trazer aqui para mostrar para vocês sentirem um pouco dessa experiência. Há um tempo atrás as pessoas elas não tinham essas condições que tem hoje, né? E como eu falando para vocês aqui as memórias da casa de barro traz muitas memórias que a gente pode buscar lá atrás. Eu lembro como se fosse hoje, meu pai ele não tinha uma máquina de lavar roupa ou até mesmo um tanquinho desses modernos, né? Que também era na época, as pessoas tinham aquele tanquinho quadrado e tal. Antigamente todo mundo tinha uma tábua, acho que vocês lembram disso. As pessoas mais humildes sempre tinham uma tábua onde elas esfregavam uma roupa ali com um esfregão, com uma escova para tirar a sujeira da roupa, né? Com aquele sabão simples, que é o sabão de coco, ou aquele sabão neutro, né? Sempre tinha ali na beiradinha. E ali naquela tábua era onde lavava roupa e onde lavava vasilha, onde colocava, sempre tinha perto da torneira ou perto da biqueira uma pedra, né? Porque também não tinha nem condições de fazer o piso naquela época. Assim, meu pai tinha que, aí ele tinha uma pedra como se fosse um tanquinho, aí ali ele sentava, colocava as vasilhas e ia lavando as suas vasilhas sentado e as roupas sempre esfregando. Meu pai era sempre assim. As roupas dele era simples de lavar, era pouca coisa. E eu lembro quando a gente era criança, e ali era como se fosse o banheiro da gente, porque meu pai, como eu falei pra vocês antes, ele tinha um banheiro lá no fundo que era um mictório. E lá no mictório que ele tomava banho, né? Ao mesmo tempo que era um mictório, ao mesmo tempo era banheiro. Aí era uma tábua, né? Um mictório, tudo fechado com lata em cima para não molhar e tal. E aquela tábua ali e o buraco lá embaixo, onde se cagava, fechava. Meu pai tinha uma forma de fechar, né? Sempre ele jogava ali quirulina para não ficar fedendo, né? E ele banhava ali, tinha as tábuas, tomava o seu banho, se adaptava como podia, né? E nós, quando era criança, quando acontecia alguma coisa lá com a minha mãe, eu sempre tinha que vir com meu pai e sempre pra banhar na hora da escola. E aquela molecada, porque aqui era tudo aberto, não tinha muro, não tinha cerca, não tinha nada. E a gente tomava banho ali. No meu caso, meu pai dava banho em mim ali, né? Criança, né? E ali a gente tomava banho. Meu pai tinha uma bucha, lembro como se fosse hoje essas buchas de esfregão, que era feito de saco de estopa, saco de plástico de estopa. Meu pai ia passando na minha pele, né? Sempre meu pai brincava, né? Falando, não, tem que limpar essa pele porque tá suja, pele macuquenta, né? Porque criança sempre vem com aquelas peles feridas porque naquela época a gente comia muita manga, sempre tinha essas coisas de verme e tal, essas questões. Também tem a história do purgante que eu vou contar pra vocês depois, né? Que meu pai sempre dava purgante pra gente pra negociar tudo isso. Então, o que que aconteceu nessa época? Aí a gente tomava banho ali naquela simplicidade, né? Já vinha com a roupa de lá pra cá pra ir pra escola. E aquilo era uma felicidade pra gente, porque a gente não tinha essa noção, né, de ser tão simples, de ser tão humilde. A gente não tinha essa noção do que era vaidade, do que era ego, a gente não tinha ambição. Criança não tem ambição. Naquela época lá o mundo pra gente era uma aventura, né? A gente poderia pegar aquele balcão que a gente tomava banho ali, que o meu pai deitava, né? E achar que aquilo ali era de vez em quando a gente brincava falando que aquilo ali era nosso carro, ou era nosso avião, ou era nosso helicóptero, porque criança ela sempre usa essa imaginação. E a gente sempre vinha aqui para pro meu pai plantava mandioca ali no fundo, plantava as coisinhas dele e tal. E a gente sempre vinha pra cá pra imaginar essas redondezas, no meu pai, na minha tia aqui na frente, minha avó ali no fundo, né? Que era tudo um próximo ao outro, e tudo um ajudava o outro, e tudo um ia se comunicando com o outro e entretendo com o outro, né? E a gente tinha essa coisa, né, de imaginar mesmo. E como isso é diferente, né? Uma criança, ela nasce inocência, naquela época o pessoal passava por umas condições tão precárias, meus pais, minha mãe nunca foram casados, tá? Só lembrando aqui, mas eles eram muito amigos. Meu pai vivia em outro, minha mãe vivia em outra casa, meu pai aqui, e os dois passando por momentos assim bem difíceis e a gente não tinha noção e a gente só se aventurava naquilo ali, né? Minha mãe sempre buscava as coisas, sempre pedia as coisas, fazer as coisas ali, pegar, sempre andava com uma carriola pedindo as coisas para as pessoas, ensinou a gente também a pedir, porque a minha mãe falava assim que era muito melhor pedir do que roubar. Minha mãe me ensinou muito, nos ensinou isso bastante. Então a gente saía, né, pedindo para se adaptar. A minha mãe sempre mandava a gente pedir roupas, né, porque daí ela tinha uma forma da gente se vestir e ganhava uns trocados vendendo aquelas roupas também para ajudar em casa, né? A gente pedia verdura murcha também, verdura, buscava verdura, a gente pedia pão de ontem, sabe? E a gente ia se adaptando nessa jornada, criança nessa inocência, né?
Naquela época a gente, na escola, família humilde. Então era isso. As pessoas naquela época, as condições delas eram essa, mas viviam, tá? Viviam super bem, sobreviviam, outras ajudavam, outras davam a mão, né? E era sempre assim. Essas são as nossas memórias aqui da Casa de Barro, né? Se adaptando aqui também em outras memórias que fazem parte da gente, tá? E é muito importante que a gente guarde essas memórias para a gente relembrar e se lembrar sempre de onde a gente veio, quem a gente é, para a gente se levar como essência, para que a gente não se perca nessa ambição que é o mundo, né? Muitas das vezes a gente vai ter que fazer essa adaptação de voltar lá em quem nós éramos para lembrar quem nós estamos nos tornando. Então é muito bom ter essas memórias. Então esse lugar aqui foi um lugar onde me fez viver essas memórias e reviver por muitas das vezes, tá? E é isso, gente. Sempre que se sentir perdido, volte lá para suas memórias para lembrar um pouquinho de quem você é, um pouquinho da sua essência aqui, tá? Esse foi mais um episódio aí das memórias da Casinha de Barro.